2022, Radar de Notícias está de volta e eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Fran Vaz. Ela que é pré-candidata a vereadora pelo Podemos. Fran, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação. Muito obrigada, André. Boa noite a todos. Fique à vontade, muito obrigado pela sua presença. Você que está aqui pela primeira vez e veio prestigiar a entrevista com a Fran, peço para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, já deixe o seu like, ajude o Radar de Notícias a crescer cada vez mais. Dizer que é um prazer ter uma pré-candidata mulher aqui na nossa bancada. Vamos falar mais para frente nessa entrevista sobre a importância de aumentarmos a bancada feminina no Legislativo guarulhense, mas eu quero começar a nossa entrevista perguntando o seguinte, Fran, por que decidiu ser candidata, ainda que neste momento ainda seja na condição de pré-candidata, e por que pelo Podemos? Boa noite, André. Então, na verdade, André, eu decidi ser candidata depois de andarilhar por aí, batendo em todas as portas, levantando a bandeira da minha classe. Então, como eu sou uma pessoa apaixonada pela minha profissão, eu vi a dificuldade que é mostrar a nossa importância e todas as vezes que a gente bateu nas portas, a dificuldade dessas portas se abrirem, né? Então, foi uma decisão assim tomada juntamente com os meus colegas de trabalho, e eu sempre ouvi isso: Fran, por que você não se candidata? Fran, vai lá. Porque a gente pede, né? A gente pede para um, pede para outro, e muitas vezes cai no esquecimento e nós não temos resolutividade do problema, porque quem sabe das dificuldades somos nós que abraçamos a profissão, né? Então, passar para terceiros a questão, nós não conseguimos alcançar o resultado, né? Na Prefeitura de Guarulhos, muito fizemos com o pouco que temos, inclusive de RH, a gente deu tudo que nós poderíamos e ainda estamos dando tudo que nós podemos fazer para a população. Mas, como você sabe, André, as polêmicas das farmácias, inclusive aqui no seu programa, elas foram enormes, levantadas durante todos esses anos. E a solução não está simplesmente em contratar mais pessoas. A gente sabe disso, porque a gente sabe das limitações, né, da parte financeira, né, do que a prefeitura pode arcar para não ultrapassar as leis da responsabilidade fiscal, mas eu acho que a saúde, André, a saúde é em primeiro lugar. Eu acho que dos pilares da vida de um ser humano, a saúde é a parte mais importante, porque você pode ter muito dinheiro, mas se você não tiver a saúde, de nada lhe adianta. Sim. Então, eu decidi ser candidata porque eu quero lutar por uma saúde digna e muito melhor que o povo guarulhense merece e precisa. Porque assim, todo mundo fala, a saúde está gritando por socorro, a saúde está gritando. Mas em algum momento eu acho que quem tem que entrar lá aqui são as pessoas que entendem de saúde, né, André? Eu tenho acompanhado o seu programa e candidatas fantásticas já passaram por aqui e todas elas têm muito a doar e a fazer diferença para os próximos anos, eu creio. Eu cometi um equívoco aqui, deveria ter apresentado melhor a nossa convidada. Ela é do setor dos farmacêuticos também, então, para quem não entendeu, claro que ela deixou claro do que se trata na resposta, mas foi um equívoco da minha parte. Ela é farmacêutica e também servidora municipal e também pré-candidata a vereadora aqui pela nossa cidade. Peço desculpas pelo meu erro aqui. Mas vamos lá, Fran. Vamos ainda falar então sobre saúde, quero te ouvir, claro, sobre o funcionalismo público e eu quero te perguntar, você falou que a saúde é um assunto que domina aqui a pauta do Radar de Notícias. Sim. E você sabe então que por tabela a relação da prefeitura com os servidores públicos é outro assunto que não sai do nosso programa.
Como você definiria a relação da atual gestão do Guti com os funcionários aqui do funcionalismo público da cidade de Guarulhos? Olha, André, eu tenho que falar a verdade. Claro, gostamos da verdade. Eu acho que faltou, André, a escuta, né? Eu falei várias vezes das nossas necessidades. E assim, a necessidade não só do funcionário, porque quem está na ponta, André, é a pessoa que está lá, é a pessoa que sente a angústia do paciente, é a pessoa que vê a necessidade do paciente e que muitas vezes, André, é colocado no funcionário a responsabilidade pelo atendimento que não está de acordo. Mas para você ver, o número de funcionários da prefeitura hoje, ela eu diria que para 1.400.000 habitantes, para a quantidade que a gente tem de funcionário público, nunca que a gente daria conta, entende? E nós estamos dando, a duras penas, Sim. Com colegas adoecidos, colegas afastados de trabalho. Ainda hoje eu soube de uma notícia que me deixou muito triste, que uma colega minha, ela teve um AVC. Isso é o quê? Isso é sobrecarga, isso é estresse. E ainda há tempo de consertar, porque, André, tudo bem que nós estamos no ano eleitoral, nós vamos ter aí novidades, a gente não sabe quem vai assumir, mas qualquer prefeito que vier a assumir terá que investir, não os 15% que... Terá que investir o dobro na saúde. Por quê? Porque ficou defasado. Eu sei que todas as áreas são importantes, mas como eu disse... Essa da saúde é o meu objetivo de estar entrando na política, porque eu sei o que a população precisa. Porque, assim, eu estou há 12 anos na prefeitura, mas, assim, eu estou em Guarulhos desde que eu tenho 17, e eu sempre trabalhei na saúde, nas farmácias, a princípio nas farmácias particulares, foram muitos anos, e, assim... toda pessoa, eu não falo só de saúde porque tem que buscar, porque não adianta ter o medicamento, André, e não ter o profissional lá para poder entregar o medicamento. Hoje, por exemplo, André, eu sou uma pessoa que eu tenho restrições para o trabalho, como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu tenho uma deficiência e a deficiência visual. Eu lutei muito, André, para que os médicos acreditassem na minha doença. Então, eu sei da dificuldade que eu passei, isso é uma experiência própria, e eu vejo outras pessoas que depois disso, as pessoas me procuram dizendo. Então, são os grupos, são as mães de autistas, são pessoas com dificuldade no transporte. Então, assim, são N coisas. Eu sei que um governo, ele não consegue ter olhos para tudo isso. Sim. Por isso que tem que dividir, né? Eu defendo, André, inclusive, como a cidade é muito grande, a divisão mesmo de Guarulhos por subprefeituras e que essas subprefeituras tomem conta, porque cada região, André, é uma região diferenciada do que a necessidade da população. Estou dizendo saúde é a necessidade de todos, eu sei. Muita gente migrou, né, com as dificuldades depois da pandemia e tudo mais, estabilidade financeira, para o serviço público. Então, André, houve um boom. Sim. Um boom. Então, hoje as pessoas clamam por, precisa de ter, né, vagas, precisa de ter medicamento, precisa de ter o profissional lá. E assim, não querendo dizer, mas dizendo, o farmacêutico, André, não que eu seja, mas também puxando para o meu lado, o farmacêutico ele tem essa expertise de fazer, inclusive, a parte de educação em saúde. Sim. A gente vai dizer prevenção. Então, o farmacêutico em si, ele é capaz, André, de diminuir, inclusive, as filas para as UPAs, para os PAs, as internações e tudo mais, se ele tiver alinhado, porque hoje em dia a gente está preconizado, inclusive de cima para baixo pelo Ministério Público, o cuidado farmacêutico no SUS. Mas hoje, André, eu vejo nesse final de governo, eu vejo que é mais uma atribuição para o farmacêutico que não está dando conta lá de atender nem o paciente que está na porta. E assim, o que eu vejo, assim, que eu sofro com isso,
É a demanda da espera, André. Sim. Todo o sistema precisa ser informatizado. Eu parabenizo o governo por tal atitude, mas assim, não prepararam para poder implantar um sistema. E isso acabou gerando um transtorno muito grande nas nossas mentes, inclusive. Por quê? Porque você tem que fazer essa parte digital, demora muito o atendimento, entendeu? Quando você está com o quadro reduzido de 1, 2, você não consegue, André. A farmácia ela é uma porta aberta, então você vai atender 200 pessoas, 500 pessoas. Então, assim, divide isso por ser humano, dia após dia após dia. Então, assim, todo mundo vai adoecer, Sim. né? E você perguntou, André, por que eu entrei no Podemos, Sim, né? exato. Você falou, Fran, por que você entrou no Podemos? Por que você escolheu o Podemos? Na verdade, o Podemos me chamou a atenção são as mandatárias, né? Na verdade, o Podemos ele é composto praticamente por mulheres. É um partido que lutou muito para a inclusão das mulheres. Um dos poucos presididos por mulheres. Exatamente. Nós temos aí a Renata Abreu, né, que é a presidente nacional do Poder. Exato. Nós temos a Márcia Pinheiro. Eu ainda não as conheço pessoalmente, mas eu quero conhecê-las e... Vou mandar uma mensagem para a presidente Renata Abreu, que ela é aqui do estado de São Paulo, quem sabe, Guarulhos, né? E aqui em Guarulhos nós temos o presidente que é o Jesus, né? Sim. Que é o nosso... Aliás, me desculpa te interromper. Pré-candidato a prefeito. Ele é candidato para valer? Sim, ele disse que sim. E o Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele diz isso. O Jesus ressuscitou no terceiro dia. Porque a gente fala, Jesus, mas quem vai ser o seu pré? O que está acontecendo? Assim, né? Então a gente ainda nem sabe. Mas ele afirma categoricamente que ele será candidato, né, no momento pré-candidato, será candidato a prefeito do município de Guarulhos. E eu acho, inclusive, André, que é um ótimo nome. Conhecendo a pessoa, ele tem essa parte humana de tratar. Então, assim, queria deixar aqui também o meu... Seu elogio. Meu elogio, tá certo. Conheço... 18h34, você está gostando dessa entrevista? Peço para que você deixe o seu like. Vamos tentar alcançar a nossa meta de 50 likes no programa. Temos 31 likes até o momento. Se você estiver gostando, você acompanha o Radar de Notícias, deixe o seu like. Vi ali que a produção exibiu o comentário do Dr. Zé Mário, dizendo que no governo Guti foi investido mais do que os 15% constitucionais. Aí, tá certo? Ó, o Dr. Zé Mário colocou o seguinte... O governo Guti já investe muito mais que os 15% constitucionais do orçamento municipal da saúde. Em todo o governo Guti, no mínimo 26% anuais. Obrigado, doutor Zé Mário, pela mensagem. Importante também registrar isso. Fran, vamos duas em uma aqui, né? Primeiro, claro, eu quero que você fale sobre as farmácias fechadas, que foi algo que você comentou comigo, mas não sei se você que está nos acompanhando, se você consegue reparar, a Fran está usando um cordão verde, que está aí, ó, pouco abaixo do microfone dela, que é um cordão de girassol, que tem a ver com a questão da deficiência oculta que ela citou. Fran, explica para a nossa audiência o que é esse cordão, qual a importância dele, o que ele sinaliza e o que ele representa. André, obrigado pela sua pergunta. Eu decidi que irei fazer propaganda desse cordão de girassol, que na verdade é um colar, que identifica que aquela pessoa que está portando, ela tem uma doença oculta invisível. Então, o colar, ele mostra para as pessoas, então ele deixa visível o que é invisível. Então, assim, são várias as deficiências que as pessoas não percebem e que as pessoas sofrem com isso no dia a dia, né? Inclusive, o colar em si não dá direito, né, a pessoa, por exemplo, teria que apresentar o documento, Sim. o laudo, né, para ter as prioridades nas filas. Então, assim, depois que eu passei a usar o colar, eu senti a diferença de como a gente as pessoas têm mais paciência com você. A receptividade. Então, quando você vira alguém usando um colarzinho desse, cada um tem uma corzinha. Então, para quem tem uma deficiência visual, é uma corzinha de girassol. Para quem tem autismo, é outra corzinha de girassol. E assim vai. Então, assim, é um modo de identificar as pessoas que precisam da sua ajuda ou, de repente, ter aquela empatia mesmo. Sim. E ter aquela paciência
e tentar até ajudar É de o alguma mínimo, forma. civilidade, não é Exato, mesmo? exatamente. Fran, queria que você falasse sobre esse caso das farmácias fechadas, né? Inclusive, já vereador com mandato tinha prometido uma denúncia ao Ministério Público, rodízio de farmacêuticos em UBS, farmácias fechadas. O que você pode nos falar sobre isso, desse problema que é uma das questões que você mais fala? Isso, exatamente. realmente isso me angustia, isso sempre me angustiou. Eu sempre fui uma das pessoas que sempre levantei a bandeira, sempre falei sobre a necessidade de olhar para essa demanda, porque, André, uma farmácia ela não pode ficar fechada, só que eu sou uma, então eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então eu não posso, depois de muito reclamar, de conversar inclusive com o doutor José Mário, que era o secretário da Saúde, eu acho que houve esse prejuízo porque foram muitos os secretários da saúde. Então, quando um assumia o cargo, de repente aquela demanda demorava para chegar para o outro. Então, assim, nós tivemos até a gente já estava com uma demanda muito grande, há mais de 1 ano esperando a contratação, e ele falou, mas eu não sei nem se faltava RH, eu não estou sabendo que falta RH. Então, na verdade, essa demanda ela era levada, inclusive pelo sindicato. Eu quero dizer que o sindicato muito nos apoiou, porque o servidor público ele ficou, de uma certa forma, muito desamparado. E na Câmara, André, não tem ninguém que representa o servidor público. Agora nós vamos ter. Então, o servidor público terá opções para escolher quem melhor lhe representa. Seria muita pretensão da minha parte chegar aqui e falar, eu vou representar o servidor público. Eu me coloquei à disposição, estou pré-candidata, e se candidata for, eu quero fazer valer, inclusive, André, para tratar a saúde mental dos funcionários, porque a gente precisa ali das equipes multiprofissionais completinhas em cada UBS. E para você ver, eu hoje vi também uma fotografia de uma UBS lotada, porque fechou para a reforma, e a outra, então aquilo ali é ruim para a população. Sim. E pior para o funcionário público, entende? Então, assim, eu procurei o Jesus, eu conversei seriamente com ele sobre a demanda da farmácia, eu fui acompanhada pelo Conselho de Farmácia, meus amigos, né, delegados aqui do Conselho Regional de Farmácia de Guarulhos, né, o delegado e o doutor Jonas, o doutor Fábio, na figura dos dois, me acompanharam para uma conversa com assessoria com o Guti, e foi a primeira vez que nós fomos até o consultório, até o escritório, e a assessoria nos atendeu. Mas como é ano eleitoral, André, a gente não vai conseguir resolver essa demanda assim da noite para o dia. Mas ela me deu uma esperança muito grande, anotou tudo, deu muita atenção para nós e já nos encaminhou para o secretário em exercício, porque, André, o que eu estou te dizendo, ainda falta para terminar. Então, sim, não acabou esse mandato. Então, que nem falou, olha, o time. Antes tarde do que nunca, né, André? Exatamente. Então, é melhor fazer tarde do que não fazer. Exatamente. Fran, queria te ouvir sobre 2 assuntos, né? Primeiro, sim, o seguinte, se você vier a ser eleita, qual a primeira medida você vai tomar, seja num projeto de lei, numa indicação para o próximo prefeito, qual vai ser o ato número 0 da vereadora Fran Vaz se for eleita? André, eu sei que é polêmico, mas eu já levei isso, inclusive, para o secretário da Saúde. O que hoje eu vejo, assim, que é uma coisa que precisa se discutir, mas veja o meu ponto de vista. Hoje no SUS, eu não falo só do SUS, inclusive para os particulares também. Uma receita, ela é um documento. Então, a receita no serviço público, inclusive de cima para baixo, na farmácia popular e outros, ela tem uma validade estipulada em 6 meses. Então, nesse prazo de 6 meses, o paciente ele teria que retornar ao seu médico para fazer ali o check-up, verificar se está tudo bem com ele. E, nesse caso, ele tem que ter uma vaga, seja no serviço público, seja no serviço particular. E tem a famosa trocar a receita, que eu acho isso assim terrível, é o pior erro, entendeu? Por quê?
Porque, como é um documento, o que a gente tem que ver é o paciente em si, se o paciente está bem, se ele está bem acompanhado. Porque, veja, André, por isso que eu falo sobre as equipes multiprofissionais estarem completas nas unidades de saúde, com psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, farmacêutico, o médico, claro, o enfermeiro e toda a equipe mesmo está completa. Por quê? Porque esse paciente ele terá um acompanhamento por todos esses profissionais e, com certeza, hoje em dia, André, nós podemos fazer pedido de exames, nós podemos fazer algumas prescrições de medicamentos que são isentos de prescrição médica. A gente tem nós estamos preparados para isso, né? E eu posso te dizer que, feito isso, o paciente, ele não teria que ocupar, eu digo ocupar, mas entenda, é que ele tem que ir até a UBS, ou até o seu convênio, ou até o seu médico, para poder marcar uma consulta nova, para chegar lá e repetir aqueles mesmos medicamentos. Então, ali, lógico, ele tem que fazer exames, ele tem que ser cuidado, ele tem que estar bem, porque a gente tem que ouvir o paciente, o que o senhor deseja. Então, muitas vezes o paciente chega, a receita venceu. Olha que absurdo. Então, eu não pego o medicamento porque a receita venceu? Eu sei que existem os protocolos, André, mas eu sou do tipo de pessoa que, estando errado, eu quero quebrar o protocolo, sabe? Eu sou dessas. Por quê? Porque está errado, isso daí não tem nada a ver. Por que eu tenho que seguir esse protocolo, sendo que eu não estou beneficiando o paciente? Eu estaria beneficiando o paciente se ele não tivesse dificuldade de ir lá e marcar sua consulta, se ele não tivesse dificuldade, inclusive, de estar passando periodicamente, porque assim, eu hoje tenho um grupo de tabagismo, onde eu ajudo as pessoas a pararem de fumar, e esse grupo, eu preciso de um psicólogo lá. E aí eu procuro o psicólogo, cadê? Eu preciso de um nutricionista, aí eu procuro um nutricionista, cadê? Eu sou muito feliz, porque eu consigo ajeitar e a gente tem êxito justamente porque essa equipe multi funciona. Então, o que eu quero te dizer é, isso era uma das coisas que, para mim, teria que ser abolido, entendeu? Data de vencimento de receita, até porque a receita é um documento. E o médico é para fazer o diagnóstico. E ele sozinho, ele não tem pernas. Então, esse caos... Então, seria derrubar, em definitivo, o prazo de validade, ou colocar um prazo mais dilatado? Na verdade, André, um prazo mais dilatado, você já ganharia aí um tempo maior para se programar. Uma janela maior. Né? E, assim, outra coisa que eu vejo, que aí a gente fala de educação, André, são mães que às vezes estão trabalhando e que não têm a oportunidade de deixar o seu filho na creche. E, de repente, aquela que não está trabalhando está com seu filho na creche. Sim. Então, deveria de ter aí um comprovante, não, eu estou trabalhando, eu não, né? Por quê? Porque não que todas as mães que não estão trabalhando deveriam ficar com seus filhos e dar o espaço para as que estão trabalhando, de repente, deixar o seu filho. E esse negócio de período integral e tal, que muitos falam, eu não sou a favor de período integral na escola, até porque eu tenho experiência sobre isso, eu acho assim, tem que ter o período integral, assim, com outras atividades técnicas, né, construir a mente do jovem que, né, eu tenho um filho adolescente e adulto hoje, e falta isso, falta a parte de profissionalizar e ocupar a mente desses jovens adultos que, nesse momento, estão à toa em casa jogando videogame, porque sim. O mercado de trabalho também sem não... Sem dúvida. Tá 18h45. Fran, para nós encerrarmos a nossa entrevista, desde já, mais uma vez agradecendo pela sua presença, queria que você falasse sobre a importância de se aumentar a bancada feminina no Legislativo Guarulhense e aí também já deixar um espaço para você mandar o seu último recado antes de encerrarmos a nossa entrevista. André, olha, se a mulher moradora de Guarulhos quisesse... Aí eu vou fazer propaganda aqui para a mulherada. Ah, claro, fica à vontade. Nós ocuparíamos essa Câmara, né? André, eu acho que a mulher, ela tem como visão a parte mais humanitária, igualitária, com os grupos pequenos, essa parte de detalhes, sabe, André? Porque a gente não precisa fazer grandes feitos.
A gente precisa fazer pequenos feitos, mas que dê resultado e que, ao longo do tempo, isso vira uma questão grande e que a gente vê que o resultado foi plantado e a colheita será certa. Muitas vezes, André, a gente quer para ontem, tipo assim, o resultado a gente quer ver e a gente quer colher. Eu não sei se com tudo que eu estou falando aqui, se eu vou colher algum fruto futuramente, eu vou ficar muito feliz se mais mulheres entrarem lá, tá? Seria muita pretensão minha falar, eu vou entrar, eu quero entrar. Agora, André, para te dizer uma coisa, para a mulher é muito difícil. Eu sou uma pessoa que estou aqui, eu tenho 52 anos de idade, eu sou filha de uma mãe analfabeta e meu pai pedreiro. Então, na minha mente, eu sempre pensei que o estudo é o melhor caminho para todos e o entendimento, inclusive político, e as mulheres se apoderarem do que está discutindo, inclusive participar das sessões na Câmara, ver o que está sendo discutido para nós, né? Não só as mulheres, mas assim... Para a sociedade. Para a sociedade como um todo. Então, assim, eu vejo muito positivo, sabe? Esse ano nós temos mais candidatas e eu acho que nós vamos ter um saldo melhor, mais positivo na Câmara. Tomara, até porque a população brasileira é majoritariamente feminina, mas quando a gente vai olhar desde a presidência de partidos até o fato de termos tido apenas uma presidente na história do nosso país, nós vemos que nós estamos muito atrasados. Fran, quero te agradecer imensamente pela sua participação. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista e dizer que as portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas para você, para o seu grupo também, para outros pré-candidatos e pré-candidatas do Podemos. Conte conosco. Uma boa sorte nessa empreitada, na pré-campanha e depois na campanha e volte mais vezes, tá certo? André, eu que agradeço, né? Aqui o ambiente é extremamente agradável, né? Que bom. Eu gostei demais. Eu já estive aqui uma outra vez com o meu amigo Gil, farmacêutico também, e quem estava do outro lado da bancada era o nosso amigo Guto Tavares, que deu esse espaço para a gente falar e tal. E depois disso nós conseguimos, né? Que a gente queria a contratação dos farmacêuticos lá e tal. Então, assim, o Radar de Notícias, hoje, para mim, assim, eu estou viciada no programa, eu adoro esse programa, fazendo janta e escutando o Radar de Notícias. Você deixa o like todo dia? Tem que deixar o like, hein? Certeza. Bom, senão ia ficar bravo, hein? Irei fazer propaganda para que as pessoas conheçam o Radar de Notícias, porque aqui é tudo de novo e é tudo de bom. Que bom. É um programa plural, democrático, que respeita as mulheres e que defende que as mulheres ocupem os espaços que elas quiserem, porque elas merecem. É o mínimo que a sociedade pode fazer para que nós possamos evoluir enquanto sociedade, para combater essa misoginia, esse machismo tacanho, podre, que toma conta da nossa sociedade. Fran, obrigado mais uma vez. Nós vamos para um rápido intervalo. Permaneça na audiência. Na sequência, doutora Silvia de Cássia.